Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruno Monteiro. Mila Benevides. Estamos mais uma vez aqui nessa praia maravilhosa, Delícia, né? aqui em Fortaleza, Almar, Ceará. Ela ama mais o Almar do que o Bruno, entendeu? O Brumon. Inclusive, então, já se inscreve no canal, já segue a gente no Instagram, o Brumon, Mila Benevides _. Vou deixar aqui pra vocês. E aí, Mila Benevides? E aí? E aí, meu amor? É Mila, amor? Então, vocês vão saber, né? Eu posso chamar de amor, tá, gente? Vocês chamam de Mila, tá? Bora Então, falar sobre lá. um tema sério hoje? Vamos falar sobre qual dia que a gente tá falando de tema sério, né? Qual dia? Bora explodir mentes. Como é que será que a gente acha a pessoa certa, né? Existe a pessoa certa, Mila? Como é que seria a pessoa certa? Tá aí tentando encontrar, já passou por uns perrengues, né? Já tentou vários relacionamentos, ou tá ainda esperando alguém, né? É. E quer saber como é que é, quais são as características da pessoa certa para um relacionamento. Aquela pessoa que você pode entrar sem medo, que tudo vai dar certo. Eu acho que deve encontrar no Tinder. No Tinder a pessoa vai encontrar essa pessoa certa. Gente, na verdade, na minha visão, não existe a pessoa certa. Existe a pessoa que vai querer fazer dar certo. Aí já quebra um paradigma que muita gente tem, né? Pegou o código aí, ó? Porque é diferente. Por exemplo, nós dois, a gente não estaria juntos se a gente não tivesse disposto a fazer dar certo. Exato. Porque tivemos vários pontos aí que poderia ter sido ponto de término. Totalmente. Várias incompatibilidades, diferença de idade, eu sou de outro estado. Então, assim, é mais sobre a pessoa que está disposta a fazer dar certo com você. Isso muda tudo. Cara, né? Isso eu acredito que não só no mundo dos relacionamentos. Em tudo, né? Se eu vou abrir um negócio e eu coloco um sócio que tá só interessado em dinheiro, ou um sócio que tá ali só porque é o que tem, um sócio que não é compatível nos valores, um sócio... Então, quando você for pensar, será que essa pessoa certa pra mim ela seria uma boa sócia no sentido de relacionamento? A gente tem que encarar o relacionamento como é uma sociedade. uma sociedade. A gente tem que entender, sociedade, né? Sócio. Então, tipo, a gente vai viver em conjunto. É. Então, quando a gente entender que a prioridade da nossa vida são os relacionamentos, seja amizade, seja tipo, vou abrir uma empresa, né? E vou colocar um sócio. Será que esse cara realmente é quase um irmão pra mim? Ou ele pensa parecido comigo, eles têm uns valores parecidos, ele tem a mesma energia e gás que eu, ele também quer fazer acontecer, ele também gosta desse ramo? É a mesma coisa no relacionamento. Será que eu tô com essa pessoa porque, não, a química foi boa, mas os valores não são? A crença não é, né? Os princípios mesmo são, a pessoa não tem a mesma visão que você, tem um que quer crescer, o outro, não, aqui tá bom. Então, ou seja, na sua fala a gente percebe que existem alguns critérios, vamos dizer assim, que dá pra você perceber a pessoa mais coerente com o que você busca, vamos dizer assim, né? Sim. Mas alinhada com aquilo. E sabe uma das coisas que eu pude viver, né, e perceber isso? Existem pontos que fazem a gente cair em relações ruins. Principalmente quando você não tem olhos para ver. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, vamos entrar um pouquinho na parte terapêutica para as pessoas entenderem. Certo. Porque tem muita gente que fala assim, não, Camila, mas no início era muito bom, O que acontece, gente? É inevitável que você vai se conectar com alguém que vai acionar todos os gatilhos das suas dores e feridas. Vou repetir. É inevitável que você vai se conectar com alguém que vai acionar todos os gatilhos das suas dores e feridas, porque isso se chama evolução. Ou seja, se eu tenho uma ferida da rejeição, eu vou me conectar com uma pessoa que, querendo ou não, vai ativar essa ferida, porque o outro sempre será o meu espelho. Entendeu agora o quão importante é você curar esse negócio? Porque se eu tenho uma ferida de rejeição no nível muito alto ainda, sangrando, a probabilidade de eu me conectar com um narcisista, por exemplo, é gigante, entende? Porque isso é inevitável. É assim que as relações funcionam, é assim que o cérebro humano funciona. A gente se conecta com o que a gente normalmente conhece. Então, o que eu quero dizer? Eu sempre vou me conectar mais com pessoas que têm a mesma base que a minha. Sabe essa pessoa que a química é sensacional? Eu tenho certeza que ela tem vários padrões que você carrega de
coisas que te marcaram muito. Normalmente papai e mamãe. Normalmente papai e mamãe. Eu tô com uma cliente, dando um exemplo real aqui pra vocês entenderem melhor. Tô com uma cliente que eu comecei a atender, ela tem um mês mais ou menos. E ela veio com alguns relatos pra mim de um casamento muito infeliz, que durou 10 ou 12 anos, não lembro direito. Onde ela foi muito negligenciada emocionalmente por esse marido. E aí, assim que ela terminou, ela ficou um tempinho solteira e começou a ficar com um rapaz que também não deu certo. E teve um monte de problema ali nesse pouco tempo que eles ficaram juntos. Quando a gente começou a ver quais foram as principais queixas dela, como eram esses homens. Camila, me sentia constantemente sozinha, o primeiro. Ele não me dava atenção. Depois que a gente casou, mudou muito, ele era muito frio, muito egoísta. O segundo, ele é um pouco agressivo, ele é meio egoísta também, ele só pensa nele, meio ciumento. Aí comecei a aprofundar. Vamos lá, me fala um pouquinho sobre seu pai. Ah, meu pai era um homem bom, só não podia beber. Quando ele bebia, ele batia em mim, na minha mãe e nos meus irmãos. Quando meu pai estava em casa, ele normalmente brincava com a gente só um pouquinho e depois a gente ficava sozinho. Eu sempre quis a atenção do meu pai. Meu sonho de consumo era ter um pai presente. Ou seja, o que ela estava buscando na vida dela inteira? Um homem que a veja. Normalmente, ela vai se conectar com um homem que tem a mesma ferida. Um pai ausente, um pai que não ensinou ele a ser um homem bom, um pai que também rejeitou ele, às vezes até uma mãe que também rejeitou, e ela vai se conectar com esse homem. Semelhante atrai semelhante, senão eu já posso se atrair, uma mentira que existe. E aí você se conecta com alguém que tem coisas semelhantes a você. Por isso que é tão complicado os relacionamentos. Porque às vezes a química é sensacional, mas o dia a dia é difícil. Porque aquela pessoa vai ativar suas feridas, isso é inevitável. Com a gente isso aconteceu. Sim. Mesmo a gente já estando num nível de maturidade um pouco maior, imaginem casais que não têm essa consciência, entende isso? É interessante, uma coisa que vocês falando isso aí, eu tava pensando aqui, né? A gente pode digitar assim no Google, ou no YouTube, ou em alguma rede social, colocar assim, como encontrar a pessoa certa. Na verdade, você fica tentando buscar a pessoa certa, talvez para você ou obter valor, ou para você tampar alguma ferida sua, porque por que você quer tanto saber quem é a pessoa certa? O que seria essa pessoa certa? Para não ter problema? Para não ter briga? Para a comunicação ser muito boa, né? Então, assim, eu fico vendo que, na verdade, no fundo, a sua alma tá pedindo como eu me torno a pessoa certa para mim. Porque a pessoa, na verdade, ela tá pesquisando no outro, pensando no outro, uma coisa que ela não tem. Então, quando, por exemplo, como é que eu curo a ferida da rejeição? Como é que eu paro de me rejeitar? Toda vez que você pensar no outro, mude a pergunta para você mesmo. Do tipo, fulano não gosta de mim, por que você não se gosta de você? Porque se você gosta de você, se ama, se o fulano gosta ou não gosta, você nem percebe. Tipo, o problema é dele. Eu me amo, eu tô bem comigo mesmo. Por que muitas pessoas não sabem lidar com a rejeição? Porque no fundo elas se rejeitam. Aí como ela se rejeita e ela fica caçando que alguém aceite elas, quando ela se sente rejeitada por alguém, tá vendo? Eu tenho razão, eu sou um bosta, sou um merda. Entendeu? Então a gente fica pesquisando muitas vezes esse tipo de vídeo, né? Pesquisando, entender, caçando as outras pessoas, algo que a gente deveria estar pesquisando na gente. Quantos homens ficam buscando a mulher troféu, a mulher não sei o quê, a mulher dos meus sonhos, ou a mulher que fica o meu príncipe, o homem dos meus sonhos, e depois vai se frustrando. Por quê? Porque criou-se expectativa sobre aquela pessoa, achando que aquela pessoa seria perfeita, aquela idealização, e foi através dos seus sentimentos, do tipo, eu vou me sentir isso, eu vou sentir aquilo, ou seja, você não quis a pessoa em si, você quis um amontoado de sentimentos, de química. Se sente com ela. É igual pessoas que, vamos supor, eu sempre vou trazer essa visão mais analógica, tipo assim, de analogias, né? Uma visão mais de analogias, de empresarial, porque, por exemplo, eu vou abrir um negócio achando que aquele negócio me dá rio de dinheiro, que eu vou ficar super rico, rápido e fácil. Eu vou abrir um negócio e aí eu vou todo dia, não, eu vou sair desse emprego, CLT, que eu odeio meu patrão, que eu odeio pegar ônibus, e vou abrir um negócio e vai ser super mais fácil. Eu quase caí nesse tom. E aí você entra abre uma PJ da vida, começa a abrir e você vai ver que o buraco é um pouco mais embaixo e bem mais embaixo. Mas sabe uma coisa também que eu percebo, posso dizer por mim? A minha vida amorosa, né? Qual foi um dos principais pontos? Porque eu queria a pessoa certa. Muitas mulheres passam por isso, mas muitos homens também. Eu queria ser salva da realidade que eu estava. Entende isso? A rejeição do presente, né? Então, como a minha vida,
naquele momento lá atrás, né? Quando eu comecei a parte amorosa. Eu tava com uma depressão, a minha vida em casa não era fácil, era tudo muito difícil, o trabalho era difícil, tudo muito difícil, né? Tá vendo? Eu tava, na minha cabeça, quando eu encontrasse um homem, meu cavaleiro branco, e nós somos criadas pra isso, né, mulheres? Quando eu encontrasse aquele homem, aquele cavaleiro branco, ele tiraria todos os meus problemas. E aí eu ficaria feliz. Tá vendo a ilusão que a gente cria? Escuto isso de cliente homem também. Ah, Camila, quando eu tiver aquela mulher, eu vou me sentir um homem assim, um homem assado, eu vou ser amado. Papapá. Mentira! Aquela pessoa vai vir do mesmo jeito que você está. Porque nós atraímos, como eu já disse, por semelhança. Então, se eu estou com depressão, se eu estou com gatilho de rejeição, com ferida do abandono, se eu me sinto péssima, eu vou atrair alguém do mesmo jeitinho. E se eu atrair alguém diferente, eu não vou conseguir me conectar com essa pessoa. Uma dúvida. Uma mulher que fala que todo homem é vagabundo, todo homem é traidor, que todo homem é ruim, que todo homem não presta, que todo homem... Aquelas crenças, todo homem. Ela vai atrair que tipo de homem? Homens se comprovam que ela tá certa. Por quê? E o homem que for diferente, ela vai rejeitar. Por quê? Pelo mesmo motivo. É assim que funciona o nosso cérebro. Detalhe, tá? Aqui a gente também tá falando de leis universais, mas o cérebro humano funciona assim. Se eu ficar mentalizando 24 horas do meu dia, todo homem não presta, toda mulher é vagabunda, toda mulher é interesseira, todo homem é safado, vai me trair, eu estou doutrinando minha mente a observar mais isso. Então, se eu tô observando mais isso, me conectarei com isso. Entendeu? É a mesma coisa, eu nunca vi um coco verde na minha vida, mas eu sempre vi um copo de vidro. Meu olho vai bater no copo primeiro. Falar, esse aqui eu conheço. Isso aqui eu já sei o gosto disso. Isso aqui, não sei o que é, não, prefiro o copo mesmo. Entende como? E, inclusive tem estudos sobre isso, tá? Já fizeram alguns estudos com a menina que tinha um padrão de conectar com homens narcisistas, psicopatas e tudo mais, por causa do pai. Colocaram ela na sala com todos os homens de máscara. Você já deve ter visto esse estudo rolando por aqui no Instagram. Aí, só por mensagem, eles mandavam mensagem pra ela. Ela caiu no papo de quem? Do psicopata. Nossa, cara. Entende isso? Os padrões. Né? Padrão, gente. Esse meleca de padrão, se você não trata isso e não aprende a reconhecer o seu padrão, por exemplo, vou dar um exemplo real. Eu cresci num ambiente extremamente tóxico, com um pai muito abusivo. Qual era o tipo de homem que eu me conectava? Qual era o tipo de homem que me atraía? Homens abusivos, tóxicos, que iam me machucar pra caramba. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, peraí, então o homem que eu bati o olho e senti não vou. Porque com certeza é o padrão. É o padrão. Se eu sentir as borboletinhas no estômago, não vou. Porque eu já sei que é o padrão. E é batata. E homens que, tipo, nasceram com a mãe que eles tiveram que proteger e salvar. Eles vão se conectar com mulheres que eles querem proteger e salvar também. Sim. Normalmente. É o padrão do pai ou da mãe. E a gente pode carregar os dois misturados. A tendência, comece a reparar, a tendência é a gente recriar a vida dos nossos pais. De um jeito ou de outro. A culpa é deles? Não. Não gosto da palavra culpa. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas cabe a nós romper o ciclo. Já parou pra pensar que até você tomar consciência de quem você verdadeiramente é, você é só uma cópia do que te ensinaram a ser? Faz sentido. Eu já vi essa frase, né? Que o cara nasce... Até então você não sabe quem você é. O cara nasce, cresce, entende porra nenhuma e morre. É tipo, com quem você aprendeu a pensar? Então, com quem você teve suas opiniões? Tipo, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Por que você gosta disso e não gosta daquilo? Aí tem gente que buga com essa pergunta. Tipo, eu não gosto de tomate. Por que tu não gosta de tomate? Não sei. Só não gosto. Tipo, já provou? Não. Prova aí. E aí tem muita gente selecionando pessoas assim. Já aprendeu a gostar? Né? Então, por exemplo, que é o que eu falo com todo cliente meu, principalmente homem tem muito isso, mulher tem menos. Que é padrão físico. Agora... As mulheres agora estão com muito. Por que o homem tem muito isso? Pornografia. Homens são doutrinados e cada vez vai mudando, né? Porque agora é as mulheres que têm mais músculo que eles. Mas até pouquíssimo tempo atrás eram mulheres até mais gordinhas e depois as mulheres muito magrinhas. Então vai mudando, tá? Esse padrão de beleza aí, abre mão disso, gente, porque vai mudando. Aí o cara fica bitolado que assiste 599 mil filmes lá e olha como é o cérebro. O cara assiste o filme, que desperta um tanto de descarga hormonal, ele ainda vai lá e coisa o bichinho. Mais descarga hormonal. E qual hormônio que libera? Ocitocina, é o hormônio do afeto. E ele conecta, né? Porque, por exemplo, eu tô só assistindo.
O só o fato de assistir libera uma coisa, adrenalina, dopamina, Mas porque é quando você novidade. faz o tucu-tucu-tucu... Mas você faz o tucutuco, você associa o quê? Uma coisa com a outra. Exato. Aí o que seu cérebro começa a aprender? Pô, mulheres assim me trazem sensação boa, afeto, parará, parará. Quando você vai pra vida, você vai ficar buscando o quê? A mesma coisa, você doutrinou o seu cérebro por um tempão de filme. É assim que a gente aprende, gente. Como uma criança aprende a falar? Não é repetindo? Como uma criança aprende o que é o au-au? Você não mostra pra ela o cachorro? Au-au, au-au. Ela aprende, certo? Você tá fazendo a mesma coisa que o seu cérebro. Você tá mostrando pra ele lá, bunda, 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 bunda. A bunda boa é essa. Ah! Seu cérebro vai buscar o quê? Pô, eu quero uma mulher desse jeito. Desse jeito. A energia, a essência, aquilo que você sente. Você está doutrinando a sua mente a ser viciada na dependência emocional. Ou seja, necessidade de grande descarga, principalmente dopaminérgica. Mas também adrenalina, cortisol, parará, parará, parará. Aí o que acontece? Que eu tenho muitos clientes que caem nisso. Entra num relacionamento saudável. Não tem isso. Relação saudável não vai ter tanto descarga dopaminérgica, não é pra ter. É uma relação mais estável, no sentido de emoção. Aí o cara, que relação chata, mano. Mulheres também. Eu vou até mais longe. O que na vida, vamos tirar celular, vamos tirar internet, o que na vida traz essas descargas? Normalmente só coisa que não tá muito conectada com coisa boa. Ou um esporte radical. Ou o cara vai que ter também que, você não pode viver fazendo isso 24 horas, né? Que você vai ter que, por exemplo, eu quero adrenalina, eu tava até pensando nisso nesses dias, assim. Como eu já fui viciado 16 anos na minha vida nessa merda, como eu tenho vários gatilhos e várias programações, são 16 anos da minha vida. Né? Esse ano é o primeiro ano da minha vida que eu tô realmente desprogramando minha mente por completo disso. Só que vai vindo, é um trabalho árduo. É tipo você domar um cavalo selvagem, um cachorro que... É igual um cachorro que nunca foi adestrado na vida, que tá há 10 anos aí, aqueles bravos que você... Ele não vai aceitar de primeiro. Então sempre vai ter você vai ter sempre que estar corrigindo ali. Aí eu me perguntei, cara, o que na vida real tem? Você pular de paraquedas, fazer um esporte radical, ou treinar tiro. Alguma coisa que o homem possa ir ali, que tenha uma novidade, né? Que ele possa aprender algo. É o que eu tô fazendo. Substituindo através de estudos, aprendendo, lendo. Eu gosto disso porque ele trabalha com a questão da dopamina. E o aprendizado vai mexendo muito com a área do cérebro, que mexe um pouco com o lado feminino com o homem. Eu aprendi sobre isso, eu quero estudar mais sobre isso, para entender como o aprendizado e o estudo, né, essa curiosidade, você através dos estudos, de você melhorar a si, né, de buscar mais informação, pode ajudar a trazer essa nutrição saudável, entende? E a questão também da adrenalina. Agora, o cara realmente fica programando a mente dele e ele fica comparando com o relacionamento dele, cara, vai dar merda. Vai dar merda. Agora pensa comigo, eu tô aqui dando, a gente tá dando um resumão, mas depois nós vamos fazer as pontuações certinhas. Eu tenho uma pergunta pra você. Vamos lá, só pensa comigo uma coisa, tá? Por que eu preciso de novidade o tempo todo? Por que eu não consigo viver num estado de calma, paz e tranquilidade? Que pressa é essa? Por que eu preciso estar sendo constantemente conquistada? Tem essa ilusão, viu, mulheres? Seu homem não é obrigado a ficar te conquistando o tempo todo, não. Quem falou isso pra você? E o que é conquistar? Tá ligado com adrenalina, é a mesma coisa. Tipo, eu tô... Por que eu não consigo ver um homem que trabalha, estuda, me trata bem, me honra, me respeita? Por que eu não consigo admirá-lo? Eu preciso ficar fazendo ele me conquistar. Tem mulheres que fazem joguinhos emocionais pro cara ficar constantemente conquistando ela. É o mesmo jogo. Ela vai, briga... Dependência emocional. Seguro, briga pro cara ficar vindo atrás dela. Tem muita mulher que faz isso. Por que você não consegue ficar num estado de paz? Porque quando a sua relação entra numa rotina, isso é horrorizante pra você. Por que fica sem graça quando você vive uma rotina? Quem ensinou pra você que rotina é ruim? Ah, Camila, o cérebro humano... Na verdade, nosso cérebro ama hábitos. Verdade. O cérebro humano ama hábitos. Ele precisa de hábitos, ele precisa de previsibilidade. Então, quem disse que você precisa de tanto descarga emocional assim? A grande questão é, por exemplo, eu, Bruno, sou um cara que, como eu doutrinei a minha mente por muito tempo sobre isso. Exato, um dia você aprendeu isso. E eu tenho também uma predisposição para algumas coisas desde pequeno, né? Antes da pornografia eu já era um pouco mais hiperativa, etc. Eu falei, calma, peraí. Como é que eu posso, então, ressignificar isso? Porque a gente não pode quebrar um paradigma, a gente não pode simplesmente tirar da nossa cabeça alguma coisa. E por que você era assim? Um ponto importante trazer.
Ele era assim, de precisar, de ser muito hiperestimulado desde muito jovem, porque a casa dele desde muito pequeno tinha muito atrito. Então, Possível. se uma criança cresce num ambiente onde ela é constantemente assustada, ela acostuma com aquilo. Exatamente. Desde pequenininho, ele tá aprendendo Tipo, adrenalina o tempo todo. Muitas o tempo vezes, se aquele dia não teve alguma dose de dopamina ou de adrenalina, minha mente interpreta que foi um dia não foi divertido. todo. Exatamente. Então, Agora, se tiver um dia que foi em paz, que foi tranquilo e não teve muita novidade, esse dia não foi produtivo. talvez não foi produtivo. Você entendeu? Então eu fico programando na minha cabeça, peraí, a gente tem que estar sempre olhando para sentimento. E aí a gente tá falando sobre isso, gente, porque quando você for olhar para a pessoa certa na sua vida, né, você tem que ver se você tá, peraí, eu tô interpretando pelos meus sentimentos e emoções. Ou eu tô sendo racional nessa Ou eu tô escolha. sendo racional na escolha mesmo, de fato, entende? Porque quando você for escolher alguém para o resto da sua vida, muitos de vocês escolhem pelo calor do momento. Vocês escolhem porque vocês acham que uma paixão vai durar pro resto da vida. Ou pela carência. E né? pela carência também de vocês, né? É. E aí, Mila, eu tenho uma pergunta pra ti. Há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, eu tinha uma mentalidade, uma crença, de que eu não estava pronto para um relacionamento. Poderia aparecer a pessoa certa na minha frente, e aí eu falava que talvez eu não ia namorar, que eu não queria namorar, porque eu não estava pronto. Primeiro, financeiramente. Segundo, porque eu estava me reencontrando. Terceiro, porque eu não estava na minha vida estável ali, não tinha como, eu não estava nem dando conta de mim mesmo, quem dirá de outra pessoa naquele momento. Esse tipo de mentalidade de tipo, preciso olhar para mim neste momento, não estou pronto para namorar, ou agora estou pronto para namorar. Existe esse momento de prontidão para encontrar a pessoa certa? A pessoa tá ali, putz, Mila, acabei de encontrar a pessoa certa, ela tá super disposta aqui para a pessoa que você olha, pô, muito boa. Mas como é que a pessoa sabe se ela está pronta para isso, para dar esse passo, para um relacionamento de fato? Ou se não, ela, amiga, faz mais um aí, amigo ou amiga, né? Faz mais um ano de terapia, faz mais um tempinho de consultoria aí, trabalha mais um pouco solteiro mesmo, depois você entra num relacionamento. O que a gente pode compreender nesse fato? Gente, na minha visão, sim, há um momento, o ideal seria, né? Se a gente já... Vamos pôr o mundo perfeito? O mundo perfeito seria, eu já me conheço, eu já sei como eu funciono. Gente, tá vindo um monte de areia aqui no meu... O ideal seria, eu já me conheço, eu já sei como eu funciono, já curei os relacionamentos passados, tá tudo resolvido, eu não tenho mais vezes pra superar, eu tô bem comigo mesma. O ideal seria isso, né? O mundo perfeito, vamos pôr um mundo perfeito, mas a gente nunca sabe quando uma grande oportunidade aparece, certo? É. Às vezes você vai receber uma grande oportunidade de emprego, isso já aconteceu comigo. Eu tinha acabado de entrar na minha primeira graduação, que foi como biologia, e apareceu uma oportunidade de trabalho pra mim. Eu não me sentia pronta para aquele trabalho, mas eu falei, cara, pode nunca mais aparecer essa oportunidade, eu vou. E eu vou ficar pronta lá dentro. Entendeu a mentalidade? Então, o que eu quero dizer aqui, na minha visão, se os dois quiserem fazer dar certo e tiverem dispostos a vencer principalmente a si mesmos, dá pra ir, mesmo sem ter curado os Paranauê antigo. Entendi. Por quê? Inclusive, isso é um baita teste pro casal, igual nós dois, a gente começou assim, ele não tava pronto. Eu não queria. E eu também não tava pronta. Porque pra mim não existe assim de estar pronto, tá, gente? Por quê? É uma pessoa nova. A pessoa nova, ela vai demandar um novo você. É. Então, eu tava bem decidida a ficar sozinha. Tava bem tranquila, tava solteira há 3 anos já. E eu tinha posto tudo na minha cabeça assim, cara, eu só vou me relacionar quando eu ver que, tipo, tá tudo igualzinho eu quero. Lógico que não ia encontrar nunca isso. Que isso não existe. É uma ilusão que a gente cria. Eu só vou me relacionar quando encontrar alguém naquele modelinho. Né? Não, isso não existe. Na minha visão, o casal que é capaz de vencer grandes crises juntos, poxa, eles criam uma aliança quase inquebrável ali. Então, assim, qual é o meu conselho? Deixa eu dar ordem para as coisas. Acabei de sair de um relacionamento, dá um tempo. Entendi. Dá um tempo. Até você esquecer um pouco essa pessoa, conseguir superar um pouquinho, pelo menos, Faz assim, uns terapia. 3, 4, 5 meses. Tá muito difícil de superar. Me chama aqui, a gente faz esse processo terapêutico. A gente vai ver se tem uma dependência emocional ou não, porque pode ter. Por quê? Se eu não supero a relação passada, eu vou trazer essa carga para atual.
E a pessoa nova não tem nada a ver com isso, entendeu? E não só isso, né? A pessoa, como você falou do seu cliente, se a pessoa não trabalha, ela não trata o que aconteceu no relacionamento anterior, ela vai repetir a mesma pessoa em outra pessoa. Vai. No sentido de, ela vai encontrar os padrões, como você falou, do narcisista e tudo mais, né? Então a pessoa vai encontrar a ex no corpo de outra pessoa. Sim. Ela fala, nossa, casei com fulano de novo. Eu já vivi isso na pele. Então a pessoa precisa realmente entender, peraí, por que deu merda esse relacionamento? Onde foi que eu errei? E aí que vem a questão da maturidade emocional, que muitos homens e muitas mulheres não querem reconhecer que erraram. Gente, todo mundo erra. Todo mundo erra, gente. Vamos bater a real aqui? Todo relacionamento que encerra, eu tenho certeza que é pelo menos 40-60 no mínimo aí, ó. Não, e não só isso. Ou 50-50, por quê, gente? Vamos pôr, Camila, mas é porque ele me traiu. Ok, ele foi um filho da mãe, te traiu. Eu sei que o erro maior é dele. Mas, como estava essa relação antes? Como estavam as coisas? Será que vocês estavam conversando, alinhando? Vamos tirar aqui a vítima e culpado. Não tô dizendo que o erro da traição é seu, viu, amiga? Não vamos tirar vamos nesse momento aqui, vamos parar até um conselho para ver de vocês. Utilize essa mentalidade. Eu faço sempre muito isso. Vamos tirar essa mentalidade de quem é vítima e culpado e vamos colocar todo mundo como responsável, como atores de um sistema. Pega a sua carga e deixa a carga do outro. Então, assim, por exemplo, vamos trazer a autorresponsabilidade aqui e vamos entender de fato o que está acontecendo, né? Eu vou pegar, por exemplo, minha mãe e meu pai. Eles tiveram um relacionamento conturbado. Meu pai teve um problema realmente, minha mãe também teve esses problemas. Só que minha mãe carregou por muito tempo o casamento. E eu defendia muito minha mãe. Infelizmente, meu pai estava com alguns problemas, familiares, etc. Mas não vem ao caso. A questão é, a passividade da minha mãe de dizer chega, foi um erro dela. Porque ela carregou pesos desnecessários, porque lá na frente se resolve. Um dia o tempo vai curar. Um dia Deus vai dar um jeito. Um dia não sei o quê. Então você acaba jogando que é uma responsabilidade sua nas costas de Deus, nas costas do... Aí você começar a colocar culpa, né? Em demônio, em quebrante, em olho gordo. Minha mãe tinha uma época que ela andava direto num negócio de olho gordo. Não, para expulsar negócio de... Às vezes era ela que não fazia aquilo que tinha que ser feito. Então, às vezes, a passividade também de homens, tá? A passividade no sentido de, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não faço por preguiça, por medo de conflito. Cara, o relacionamento tá uma bosta, senta aqui, vamos conversar. Aqui tá uma bosta. E o medo de terminar. Que exatamente, porque tem muitos homens eu não quero conversar porque pode levar um término. Exato. Então, tem muito homem que, como ele precisa daquela mulher para validar a masculinidade dele, para validar o relacionamento e validar a identidade dele, ele não tem que terminar, porque se terminar, como é que eu vou arranjar uma mulher dessas na minha vida? E ele não tá entendendo que talvez a mulher não tá fazendo nem 10% do papel dela. Entende? Então, se você começar a entender o que é dependência emocional, o que ela causa na sua vida, e você começar a olhar para suas relações com mais racionalidade, e racionalidade, gente, não é frieza, não. Racionalidade é olhar com mais firmeza, com liberdade. É olhar a verdade, sabia? Exato, é olhar a verdade. Racionalidade é olhar a verdade. E quando você começa, você pode ser emocionalmente racional. O racional é emocionalmente do tipo, vou usar minhas emoções, ser maestro das suas emoções. Saber, a inteligência emocional é isso, né? Você saber doutrinar suas emoções, saber governar elas. E aí você não ter medo de chegar, sentar com a sua mulher ou com o seu marido e falar assim, então, vamos lá, eu quero que esse relacionamento dê certo, mas eu quero também que seja bom. Eu quero que esse relacionamento a gente prospere. Eu quero crescer e eu não tô aguentando algumas coisas. Vamos resolver a situação? Aí se a pessoa começar, né, com reações e tudo mais, você fala, então se você não dá conta de resolver tal coisa, vamos terminar que é melhor. Para chegar nesse nível de maturidade, cara, você precisa realmente passar por um processo aí de maturação, né, de maturidade emocional muito grande, para lidar com essa dependência emocional, porque muita gente está viciada nas emoções que um ou outro causa. Talvez você esteja buscando a pessoa certa, não para construir algo, mas para sentir algo, para tampar coisas aí dentro, entendeu? Então, tem gente assim, quantas vezes já aconteceu de fulana é boa para namorar, aí você vai ver a vida da pessoa, fumando direto nas festas, a pessoa não para em casa, com ansiedade, é boa para namorar por quê? A pessoa tá toda cagada por dentro? Não, corpo escritural, linda, mas por dentro não tá, entende? Então, perceba o que você tá buscando para sua vida. Antes de mais nada, será que você sabe o que você quer? Não, eu tenho certeza, será?
reflete mais um pouco, pensa mais um pouco, de forma racional, não simplesmente assim de ficar no sentir, né? Porque muitas pessoas, mas Bruno, eu não sei o que eu quero, realmente eu quero. Aí você pode fazer a oração que eu fiz. Aí depende de uma pouco de maturidade sua, maturidade espiritual principalmente, e de coragem. Que a oração foi, Pai, eu não sei o que eu quero, mas o Senhor sabe o que eu quero. Aí eu rezei para Deus e entreguei minha vida e rendi a Ele. Aí eu falei, entrega, eu quero uma esposa assim, 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 assado, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, que ela ame mais o Senhor do que a mim. Aí, o cara fazer isso, ele tem que ter muito culhão. Não Tem que dizendo sair que... do ego, né? Ele tem que sair do ego, ele tem que aceitar essa mulher que vai vir, né? Que talvez nem venha, porque tem que ver se realmente Deus vai conseguir entregar uma filha dele na mão de um cara que eu não sei como é que você tá. Eu não sei como é que você olha para as mulheres. Eu não sei se você consegue respeitar as mulheres de uma forma genuína mesmo, se você só olha para os corpos dela. Então, qual é a pessoa certa? Será que a pessoa serve para você? Você está buscando só uma mulher que tem um rabão? Que faz academia? Aí isso aí tá lotado aí na academia. Agora, se você quer uma mulher de fato, na essência, entende? Aí é outros 500. E aí, gente, olha, vamos lá. Vamos elencar aqui o que, na minha perspectiva, atendendo pessoas e casais há anos já, o que é importante para um relacionamento funcionar. Acho que é melhor você olhar isso do que ficar atrás de pessoa certa, fazer macumba para trazer não sei quem, pelo amor de Deus. Nossa. Vamos para a parte prática. Sugiro você primeiro ter clareza, como o Bruno acabou de falar, do que você deseja. Pega uma folha e coloca lá, poxa, eu gostaria muito de... Tarará. Uma pessoa carinhosa, vai para características, principalmente habilidades e características, tá? Esquece o físico um pouquinho. Ah, eu quero alguém temente a Deus, eu quero uma pessoa carinhosa, eu quero uma pessoa estudiosa, tarará, tarará, tarará. Do lado dessa listinha, você vai fazer a seguinte pergunta, eu tenho isso? Exato. Por quê? Acabei de falar lá no início do negócio que nós conversando aqui, que você vai atrair por quem você é. Não pelo que você quer. E principalmente, porque a vida é incrível, você vai atrair o que você precisa. Ou seja, quero alguém carinhoso. Eu não sou carinhoso nem comigo. Provavelmente vou atrair alguém que não é, para que eu aprenda a dar carinho para mim e destravar essa pessoa. Que é assim que a vida funciona, é um jogo, né, gente? Bacana Começa a vida é assim. Você, fulano é bonito. Você se acha bonito? Não, e tem um detalhe. Tem gente que tem um olhar tão crítico. Eu tinha esse olhar crítico, mas é engraçado que o olho crítico que eu tinha para as pessoas... Fulano, nossa, olha isso aqui. Eu tinha esse olhar crítico. Mas por quê? Porque eu tinha um olhar crítico comigo mesmo. Exatamente. Gente, quantas vezes eu tinha um corpo que tava massa, meu corpo, e eu falava, não tá suficiente, tá uma bosta, tá gordo, tô não sei o quê. Eu ficava me criticando direto. E eu ia pra academia mal, porque eu era o carrasco de mim mesmo. Porque eu me tocava o pau em mim. Então, aí que vinha o gatilho pra pornografia muitas vezes, que era o autodiálogo interno pérfido, cruel. Era aquela coisa que, tipo, você não tratava todo mundo super bem. Comigo, você é um bosta, acordou tarde de novo. Por que será? Você não sei o quê. Porque eu fui doutrinado isso a minha vida toda. Então fica um papagaio. Então, aí o que acontecia? Eu também tratava as pessoas assim, muitas vezes. Eu tinha esse olhar crítico com as pessoas, porque eu tinha comigo mesmo. A partir do momento que eu comecei a me aceitar, a compreender, a ser um cara que... Não é que eu pegue leve comigo no sentido de tá tudo bem passar a mão na minha cabeça, mas é de me motivar, de falar assim, isso aí, Bruno. Isso aí, Bruno. Vamos pra frente, vamos pra cima. Mais uma vez, bora, mais uma. Não, vamos lá. Então, tipo, sempre eu tô me motivando e é isso aí, mano, bora de novo, tá se superando. Eu tô sendo meu melhor amigo. Porque, cara, se eu vou passar 24 horas nesse corpo até eu morrer. Eu vou ter que conviver comigo 24 horas. Eu sou a pessoa que mais convive comigo mesmo pro resto da vida. E você é a pessoa que mais vai conviver com você pro resto da sua vida. Se você não consegue se olhar no espelho com orgulho, trabalhe isso. Quais são as habilidades que você quer que a pessoa, como você falou, né? Que a pessoa que você quer namorar, quer casar, tenha, né? As coisas internas. O que você faria para você ter orgulho de você mesmo? E o orgulho não tô falando de ego soberbo, eu tô falando de olhar assim, caramba, cara. Consegui. Eu me sentia um bosta, me sentia... Então como é que eu transformo essa bosta em estrume, né? Pra prosperar na vida? Como é que eu faço para transformar isso aqui em esterco, pra plantar alguma coisa boa aqui? Deixa eu ir pra academia, pegar leve comigo e cuidar com a comparação, gente. Cuidar com a comparação. Esse negócio, esses redes sociais que vocês ficam vendo aí, um bocado de influencerzinho aí que fica... Gente, todo casal tem seus problemas, a gente tem nossos problemas, a diferença é que a gente tá aprendendo a resolvê-los. E é isso que a gente ensina aqui. Todo mundo vai ter um ponto ou outro. Agora, sabe uma pergunta que dentro disso que nós estamos falando,
eu também acho interessante você parar para pensar. Eu fiz essa pergunta para um cliente essa semana. Ele tem uma idealização de mulher na mente dele, muito por causa da pornografia e garotas de programa. Uhum. E ele tem uma atração por mulheres fortes. Aquela mulher que aparentemente é empoderada, é forte, parará, mas por dentro tá quebrada, né? Então, o que ele na verdade quer? Ele se conecta com mulheres masculinas, porque ele tem dificuldade de acessar o masculino dele. Então, ele se atrai pelo masculino. Tá vendo como a gente se atrai por quem somos? Então, ele fica tentando acessar esse masculino do lado de fora. Mulheres, às vezes também tem isso também. Muitas mulheres se conectam com homens mais femininos, porque tem dificuldade de acessar o feminino dela. E aí, vamos lá. A pergunta que eu gostaria que você se fizesse. Por que é tão mais fácil se entregar para o outro, amar o outro, fazer declarações de amor para o outro do que para você mesmo? Por que você consegue dedicar tanto para outra pessoa e não consegue dedicar nem 10% para você? Por que você não consegue pegar você mesmo, acordar cedo, falar obrigado por esse dia? Se olhar no espelho e falar, pô, eu te amo, eu sou grato por você existir. Pegar você, levar para sair sozinho. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Cara, eu tinha uma oração, ano passado eu fiz essa oração antes de conhecer, Mila. Eu falava, Senhor, que eu estava rezando pra Deus, né? Quando eu tiver minha esposa, eu vou conseguir dar o meu melhor. Porque eu não conseguia dar o meu melhor pra mim mesmo. Ou eu tava dando e eu não tava reconhecendo. Por quê? Eu achava que quando tivesse uma esposa, eu ia jogar todo aquele meu amor que eu não tinha por mim na pessoa. Só que não tem como você transbordar algo quando tá vazio. Não dá pra dar o que a gente não tem. Exato. Aí, na verdade, Camila, mas eu consigo sim. Não. O que você entrega para o outro é carência, dependência e manipulação emocional, tá? Será que você não faz carinho naquela pessoa porque você tá querendo alguma coisa? Você quer receber de volta. Não, ou você dá pro, vou fazer um carinho aqui, não, entendeu? E aí não, só porque eu sou carinhoso, tô pegando aqui na sua mão e tudo mais, te amo, gosto muito de você e tudo mais, e pronto. Ou você tá fazendo isso aqui pra seduzir, pra ver se ela quer o bem bom, né? Quer o vucu-vucu. E se ela não quiser o vucu-vucu, você fica com raiva. Então, será que foi carinho mesmo que você deu pra pessoa, entendeu? Se você não se ama e não se preenche desse amor, quando o outro tá num dia ruim, como é num relacionamento, você não consegue compreendê-lo. Porque se eu tô vazia de amor, se um dia ele tá estranho, vai lá, meu Deus, é alguma coisa comigo, Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Igual o dia, às vezes a mulher não quer, o cara, não, tá vendo? Já não me ama mais. Não, às vezes a mulher só não tá afim de namorar. Exato. Às vezes ele tá num dia mal. E olha como esses gatilhos são fortes. Eu tenho um gatilho muito forte, porque eu cresci num lar muito conturbado, pra vocês entenderem. Que quando eu aprendi a ler muito o ambiente por causa de tudo que eu passei, né? Então, às vezes, quando ele muda, eu já fico assim, eita, alguma coisa vai estar acontecendo. E outro também. Aí eu viro pra você, tá tudo bem? Você tava Tem certeza? Normalmente tá vendo como essas coisas ficam na gente, né? Normalmente você tava falando muito, etc. E ontem você tava num momento mais centrado, tava no momento ali conversando orando, né, e tudo mais. Aí eu achei que você já tava mal. Aí eu fiquei, tá bem? Tá bem? Tá bem por quê? O costume de quando tá todo mundo muito silêncio em casa. Tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa errada, porque o cachorro não tava latindo. Ela não tava falando nada. E eu trabalhando, um silêncio em casa, eu olhei assim, tudo desligado, assim, ela e um louvor, alguma coisa. Eu falei, não, tá alguma coisa errada. E aí ela, não, tô só orando, tudo bem. Aí eu, que susto, né? Eu já tava preocupado com a situação. Agora, se fosse um homem mais imaturo, já ia ficar emburrado, já ia pegar as coisas dele, ia fazer não sei o quê. Eu vou pra minha mãe, vou levar meu videogame. Porque a mulher tá precisando no momento dela. Eu vou levar meu videogame pra casa da minha mãe. Você tá entendendo? É umas coisas, gente, muito pequenas que a gente acaba permitindo que entre. Então, assim, um dos pontos que eu acho cruciais, antes de você sair caçando alguém certo, olhe se você já tem pra dar o que você tanto busca. Porque é uma hipocrisia. Eu quero uma mulher honrada. Aí eu vou ver o cara com sua pornografia, o cara olha pra tudo que é rabo de saia, o cara transa com 500 mulheres por semana. Uai! Exagero, né? 500 mulheres por semana. Homens que vocês são solteiros, homens solteiros, homens que estão viciados em conquista e homens que estão viciados em pornografia. Vocês não vão resolver essas tretas depois do nada, depois que namora ou tá em relacionamento, tá? Isso é hábito. Então, se você continua olhando pra uma mulher, toda mulher que passa fica olhando pra bunda dela, ou olhando pro corpo dela, olhando pra mulher com desejo, se você começar a namorar, vai continuar esse hábito aí.
Então, se eu fosse você, se você quer encontrar uma mulher de valor, né, o nome que você quer dar, né, mulher de valor, mulher de honra, a filha de Deus, né, uma mulher realmente para casar, uma esposa, comece a partir de hoje destreinando o seu olhar para como você olha para as mulheres. Começa a olhar que elas são filhas de Deus, ou seja, são suas irmãs. Então começa a olhar ali com um olhar mais de amor. Como é que começa isso? Começa a se olhar com mais amor. Muitos homens se odeiam, fica aí nesse negócio de corpo, direto na academia. Quantos homens você pode ver aí que vai pra academia porque se odeia ou odeia o corpo e fica cada vez mais, tô pequeno, tô grande, tô pequeno, tô magro, e o cara já tá com um braço de 40 centímetros, não, eu tenho que ficar mais forte, não, eu tenho que não sei o que, porque ele joga toda a insegurança dele, toda a sensação de insuficiência dele em alguma coisa, em algum ponto, para ele ficar todo excesso e esconder uma falta. Então comecem a refletir nisso agora, antes de dar tempo, que você possa, né, ter essa antevisão aí e já se precaver, tá? Então se permita, gente, olha, tá solteiro? Pega essa listinha de tudo que você deseja encontrar numa pessoa, começa a se tornar isso. Eu fiz isso e me ajudou muito, porque eu evolui muito nesse período. Começa a se tratar com mais amor, começa a olhar pra vida com outros olhos, tire maus hábitos, porque isso faz mal pra você mesmo, sabe? Começa a trazer mais verdade pra sua vida. Para de fuga, né? Vícios, balada, festa, transação. Gente, isso tudo é fuga. Pare de evitar ficar com você mesmo, se encare, olhe pra você, fique com você, fique em meditação com você um tempo. Isso vai te trazer tanta clareza. Como você espera que alguém vai te amar se nem você se suporta? Exato. Se você não consegue passar um domingo na sua presença, e aí? E cuidado também, gente, você falou, não consegue nem passar um domingo na sua presença. Quantos de vocês vivem atrelados a amizades, a familiares e tudo mais, porque você não consegue ficar sozinho? Exato. E cuidado com isso, porque isso vai... Ó, já aconteceu isso comigo, tá? Eu comecei a ter uma grande ascensão na minha vida, uma época, profissional e etc. E eu não conseguia me sentir merecedor. E eu não me sentia bem com aquilo, porque pessoas do meu ciclo não estavam me acompanhando. Então eu estava com dependência emocional sobre essas pessoas, querendo carregar elas nas minhas costas, trazer elas juntos, porque eu estava com medo de um rompimento. Eu estava com medo de um luto que eu poderia sofrer com elas. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você vai querer continuar com as mesmas pessoas, tendo as mesmas ideias, no mesmo ambiente, se relacionando com as mesmas pessoas. Como é que você vai encontrar a pessoa certa, eu tô falando assim, se talvez a pessoa certa que você quer, ela tem outros hábitos, outros pensamentos, ela tem outros relacionamentos, ela tem outros ambientes aí, então você vai ter que talvez se deslocar dessas amizades, desses familiares. Tô falando por experiência própria. Então, o que eu tô querendo dizer assim, é a questão do seu merecimento, de você se olhar, peraí, o que realmente eu quero independente dos outros. De você realmente separar a sua vida, de desconectar dos outros e isolar. A vida, até vi isso na internet, né? A vida não é dívida, é uma dádiva. Né? Então, comece a olhar para a sua vida, peraí, eu não vou carregar ninguém, eu não vou levar ninguém, o que eu quero para mim, na minha individualidade mesmo, de fato, isso não é egoísmo. O egoísmo é quando o egoísmo, no caso do ego, né, a soberba, é quando você quer as coisas para ficar se sobressaindo sobre os outros e falar, vou fazer tal coisa porque você é melhor que os outros, etc. Quando tem muito cara por aí que vai, porque se tiver um bíceps 42 centímetros, eu vou ser melhor que fulano, foda-se. Não, se escolher é um ato de amor. Né? Escolher o que é bom pra você é um ato de amor. Por isso que muitas vezes eu falo, não tô nem aí pros seus resultados externos. O que você tem na garagem, o que você tem na conta. Se os seus resultados internos não estiverem bons, né, o que você tem dentro de você, se o seu coração não estiver em paz, se você não dormir em paz sem um remédio, se você não consegue ficar sem um celular, você acorda, pega o celular e não consigo ficar sem isso aqui. Cara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a sua vida? Quantos anos você está perdendo num celular desse? Entende? Então, reflete sobre isso, pensa sobre isso um pouco, toma isso, cara, por que eu tenho tanto medo de ficar comigo mesmo? Né? Por que eu tenho tanto ódio de mim mesmo? Por que eu não consigo sonhar por mim mesmo? Por que eu não consigo romper as coisas por amor a mim? Né? Muitas vezes você vai ter que fazer essas escolhas. E talvez você vai começar a sobressair, você vai incomodar as pessoas ao seu lado. E é isso mesmo, acontece. Faz parte. Faz parte, certo? E há outros pontos que eu acho fundamentais. Depois desse processo, que você já teve mais clareza do que você deseja, quando você se permitir conhecer pessoas, homens, principalmente isso que eu vou falar, mas mulheres também. Muita mulher tá assim hoje, né? Muita mulher tá no masculino.
Se permita conhecer pessoas sem a intenção de conquista. Isso muda tudo. Muda tudo. Quando a gente conheceu, não tinha intenção nenhuma de conquistar um ao outro, né? Se permita conhecer a pessoa que não é seu padrão de beleza. Não vamos ter que pegar um tribufu, não precisa. Falando assim, esquece um pouco isso. Permita-se conversar com aquela pessoa, pode virar uma amizade. Amizade, pô. Permita-se conversar, permita conhecer. Porque homens têm muito isso, mulheres hoje em dia estão também nessa bitolação. Ai, sabe que é gostosa? Mas deixa eu ver, né? Gente, corpo se arruma com o tempo, relaxa. Olha pra pessoa e fala assim, peraí, deixa eu ver quem ela é. Como é o papo, gente, porque o que fica numa relação longa de verdade é a amizade. Então perceba se aquela pessoa tem o que você realmente tá desejando se conectar. Como ela pensa, como ela lida com ela mesma, qual a base de valores morais que ela carrega, como ela lida com o ciclo dela, quais são os sonhos dela, as perspectivas dela, como é a conexão espiritual como é que dela. ela olha pra vida, né? Ela tá sempre reclamando. Porque senão, ou ela... Pois é, qual é a mente dela? Ela tem uma mente de crescimento, de evolução, aquela pessoa que só quer ficar parada, estagnada no mesmo lugar. Aí depende, se você é uma pessoa que quer ficar parada, estagnada, então fica com alguém igual. Porque se você se conectar com alguém que tem mente de evolução, vai dar problema. Porque nesse momento, se você for sem intenção de conquista, você se conecta de verdade com aquele ser humano. Sem, deixa eu ver se é bom pra comer. Não! Vê quem é essa pessoa. Aí sim, você vai começar a fazer um movimento de aprofundamento pra conhecê-la melhor. Você falou isso aí, né? Isso aqui é bom pra comer, né? Vamos pegar então uma analogia, um exemplo pra comida mesmo? Gente, você pegar um brigadeiro, vamos pegar aquele morango do amor lá, né? Vou comer um morango do amor, que é o açúcar puro ali e tudo mais. Você vai comer, é gostoso, correto? Correto. Durou quanto tempo na sua boca? Vamos sumar 2 minutos, 5 minutos no máximo. É. Passou a vontade, não passou? Aí você ingeriu uma coisa que durou 2, 5 minutos ali e te engordou, vamos supor. Agora, se você fica buscando só isso pro resto da sua vida, por exemplo, nossa, acabou, quero mais. Pela sensação, você busca, tipo, comer pela sensação. Cara, você vai querer comer mais um morango, mais outro morango, mais outro morango, aí você vai se lotar, aí vai beber água, vai esperar um pouquinho mais e vai... o tipo de escolhas que você vai fazer alimentar. Através do quê? Da sensação. Se você começar a olhar para as pessoas como tipo, isso aqui faz bem para mim, eu vou fazer bem para ela, um bem mesmo, de fato, do tipo, não, porque às vezes vai ter um prazer ali ou outro. Eu não vivo para ter prazer, né? Eu tenho um prazer para viver, tipo, no sentido de a vida não é a Disney, mas tem a Disney. Muitas vezes a gente acha que a vida vai ser sempre a Disney, a gente acha ruim. Hoje tem que trabalhar, hoje tem que ir pra academia. Hoje tem que não sei o quê. Cara, a vida não é a Disney, mas ela tem a Disney. Tem como você ir no momento da sua vida, faz uma programação aí, junto e vai pra Disney. Tem. Mas a vida inteira não vai ser a Disney. Entende? Em algum momento ou outro vai ter um momento ali confuso, etc. Então, é entender que nem todo mundo é perfeito. Você não é perfeito. Então, como é que você está exigindo o outro ser perfeito? Entende? Você precisa, a partir do momento que você se aceitar a sua imperfeição e se amar apesar da sua imperfeição, assim como Cristo nos ama, né? Se um ser perfeito como Cristo nos ama, quem dirá nós que devemos fazer a mesma coisa. Temos que amar a imperfeição do outro. E sabe um ponto? Por que é importante você se permitir conhecer a pessoa sem um olhar de conquista, pegação, tarará? Porque o mais importante dentro de um relacionamento é como aquela pessoa lida com as questões. Principalmente com questões difíceis. Porque, gente, relacionamento, você pode ter a química que for. Uma hora vocês vão ter um problema. Então, se aquela pessoa não tem uma mentalidade de crescimento, de evolução, de superar... Aí vamos lá. Entende? A primeira crisezinha que vocês tiverem, a tendência é ou ela pôr a culpa em você ou vocês ficarem estacionados. Então, assim, trazendo características que eu acho importantes para um relacionamento. Pessoas com mentalidade de crescimento e construção. Aquela pessoa que não aceita ficar na mesma situação. Ou seja, não é quem fica reclamando, é diferente. Por exemplo, lá atrás, eu tava acima do peso. Tava bem acima do peso. Falei, cara, é um absurdo. Não é possível que eu não consigo cuidar melhor de mim e emagrecer. Desaforo. Comecei a fazer uma reeducação alimentar. Tá vendo essa mentalidade? Então, Camila, pessoas obesas não são boas para relacionamento? Se ela não quiser mudar, sim. Por que não? Pra defender aquilo, né, com unhas e dentes. Por quê? Porque já tá... qual é a mentalidade de uma pessoa que defende vício? Compulsão alimentar é um vício, tá? Que defende vício, que defende a falta do autocuidado. Não é sobre corpo, é sobre saúde.
A mentalidade dessa pessoa é: eu não vou sair da minha zoninha de conforto. Então não serve para um relacionamento sério. Relacionamento sério é 24 horas praticamente você tentando sair da sua zona de conforto. Se é uma pessoa... Porque tem outra pessoa ali. E vamos supor, uma pessoa que... Um homem que só quer realmente aquele salário ali... Não, eu tô com aquela meta. Aquele saláriozinho, uma casa e um carro, pra mim tá bom. Pô, aí tem que E ver aí? se você tá afim de entrar nesse caixote com essa pessoa. É, Porque na minha visão, pô, é só isso que nós viemos fazer nessa terra? Que merda! que merda, né? É só isso que você quer? Se for o que você quer, então conecta com alguém igual. Camila, mas eu gosto de fumar meu cigarro ali, não. Tu tá preso num vício. Então a sua mente, ela é presa a sistema de dopamina. Não Beleza. vai conseguir lidar com problemas sérios no relacionamento. É. E é o que eu pego aqui, tá? Atendendo casais. Tô com um caso de um casal que a mulher não quer abrir mão do vício dela. E o cara não sabe mais o que fazer. E tem Chega uma hora que a mulheres e pessoa tem que ir homens- embora, gente. Tem mulheres e homens que falam assim, você me conheceu assim, eu não vou mudar agora. Gente, ó, vamos lá. Eu conheci ele com várias coisas, ele me conheceu com várias coisas. Um virou pro outro e falou: ok, mas isso aí não vai dar, não. É. A gente conversou e falou assim: tá, mas a gente quer construir o quê? Pro que queremos construir? Isso cabe ou não cabe? Propósito. Outra coisa importante ver. Qual o propósito de vida desse ser humano que você quer se conectar? O propósito de vida dele é: ah, eu quero ali arrumar uma rede, deitar e ficar ali? Eu quero ir pra balada? Eu quero ir pra festa? Ah, eu quero gastar todo o dinheiro do universo aqui? Ou ele quer um propósito de construção? Por isso eu gosto de pessoas que temem a Deus, gente. Sabe por quê? Verdade. Pessoas que são tementes a Deus, independente de religião ou crença, aquela pessoa já está renunciando a ela mesma. A ela mesma o quê? Ao ego dela, programado por esse sistema. Então essa pessoa já está vencendo coisas necessárias. Gente, E muitas vezes entra nessa questão do servir. Eu entro num relacionamento pra te servir. Eu não entro pra ser servido e obter valor e suprimir minhas carências. Isso é consequência você tem que resolver de coisa... essas tretas você com Deus. E você só vai Mas me o auxiliar. outro também vai te dar isso, se for uma Tipo- relação saudável. E às vezes, por exemplo, eu tenho tretas internas que é minha responsabilidade. É. Só que como eu lhe sirvo e você tá me servindo, o seu serviço acaba contribuindo com Sim. isso. Entende? Por isso esse negócio vai dar uma paz, vai dar uma sensação de segurança, uma sensação de... Como é que você, gente, você fica buscando sentir coisas direto, como é que você vai prosperar? Como é que, o prosperar, gente, não é questão de ricar não, tá? Prosperar é um romper, é o crescimento interno. Como é que você vai estar bem se a base não tá bem? Se o relacionamento é sempre assim, ó. Como é que constrói algo assim? Que é sempre Verdade, instável. gente. Como é que você constrói uma coisa firme, né? Ou você constrói algo sólido se a base é sempre inconstante? Se a base é sempre fazendo isso aqui? Se a base nunca fica no mesmo canto? Se sempre é uma coisa nova, uma reclamação, uma insegurança, uma desculpa, não tem uma entre aspas, né? Bem muitas aspas, estabilidade ali, mas não é estabilidade, é uma firmeza, né? Porque o movimento, o crescimento, então a base, o alicerce, né, de um prédio que vai construir, a principal coisa, demora muito para construir. Nós dois estamos construindo esse alicerce agora, nosso relacionamento. Porque ele é novo, né? Vai fazer um ano que a gente está junto. Então, a gente passou esse ano todinho cavando dentro de si cada um onde vai ficar realmente o alicerce da nossa construção, do nosso propósito. E aí a gente fica vendo que muita gente pensa que não está dando resultado na vida, porque não percebe que, na verdade, ela tem que construir um alicerce primeiro. Ela tem que cavar primeiro, ela tem que revisitar certas questões internas, né? E aí, você quer falar alguma coisa ou eu posso dar uma pergunta? Pode fazer. Vamos lá, a pessoa que realmente agora tá casada já, né? Há um bom tempo, já tá num relacionamento com essa pessoa há um bom tempo. E ela falou, essa pessoa não é essa pessoa certa pra mim. Pegando essa coisa que você falou da mentalidade, crescimento, etc, que tem que mudar, como é que seria isso pra um casal se transformar? Um casal que tá, tipo, estagnado, um casal que tá há muitos anos aí já na mesmice. E aí um falou assim, chega, mano, não aguento mais, eu quero começar a mudar. Aconteceu alguma coisa na vida deles. O que eles têm que fazer pra se tornarem a pessoa certa um pro outro? Já tipo um relacionamento longo, eles têm os seus vícios ali. O que a pessoa ela precisa ter para começarem a ser essas pessoas certas um pro outro? Sabe um ponto importante? Eu vou aproveitar essa sua pergunta. Eu vejo muitos casais que eu atendo, e eu já vivi isso também, em que um fica esperando o outro começar uma movimentação para que... Não. Ah, entendi. Ou seja, comece por você. Por exemplo,
Pego clientes que ficam assim, Camila, mas a mulher é muito fria comigo, muito dura, muito nananã, que ela não me ama mais, que ela só briga comigo, e ela não vai na igreja, nananã. Você vai. Aí quando eu vejo o cara tá só bebendo no final de semana. Comece por você. Seja o exemplo, por você. Puxa a fila. Puxa a fila. Ou seja, a nossa vida tá parada. Comece você, vai fazer um curso, comece a treinar, comece uma dieta, comece esse movimento. Normalmente, quando um da relação começa um movimento de mudança, o outro sente. E é aí que começa os BO, aí que fica legal. Porque tem duas coisas que podem acontecer. Ou o outro vai começar a te acompanhar, ou o outro vai tentar te puxar. Aí você vai É aí que você percebe se você casou com uma âncora ou com uma turbina. Ou com uma turbina. Isso aconteceu comigo. Infelizmente, muitos casais se conheceram em um momento da vida onde naquele momento vocês tinham a mesma mentalidade. E às vezes era uma mentalidade de estagnação. Ou até o nível 1. Só que você começou a querer mais coisas da vida. A expandir mais, começou a querer se conectar espiritualmente, papapá, e a outra pessoa não. Vai. Não deixe de fazer essas coisas. Faça. Camila, você pode acabar com o meu casamento? Pode, se o outro permitir. Então vá, faça a movimentação e convide o seu parceiro ou parceira. Faça um convite. Não force. Gente, não dá pra forçar. Eu já vi alguns terapeutas de casal, principalmente quando tem a religião evangélica, que falam que eu tenho que levar o outro, eu tenho que forçar. Isso, na minha visão, isso não funciona. Dentro da relação, eu posso interceder pelo outro. Eu posso interceder, tanto em oração, quanto em conversando, mas tudo tem limite. Ou seja, eu vou interceder, eu vou tentar, eu vou fazer toda a minha movimentação, mas se o outro permanecer estacionado e estático, pelo bem, inclusive desta pessoa, às vezes eu preciso romper. Porque às vezes a evolução dessa pessoa só virá quando ela perder tudo. Sabia disso? Sabia que às vezes o fato de você não dizer não tá impedindo a evolução desse fulano ou dessa fulana? Isso aí é forte. Camila, mas tá lá na Bíblia que nós somos uma só carne, parará, 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 parará. Eu sei. Mas a Bíblia também fala que a uma só carne, ela está dentro da comunhão. Então, a partir do momento que não há comunhão, já não é uma só carne. Então, às vezes, gente, é preciso fazer movimentos drásticos num relacionamento. A gente viveu isso. Bem no inicinho, tava com as coisas muito tumultuadas, eu dei um mini surto, né? E falei, cara, assim não dá. Assim não dá. Ou a gente vai pra cá, que é o meu propósito de vida, que a gente já tinha alinhado, ou não vamos. Eu vou e tu vai fazer esses processos, depois a gente se encontra de novo. Porque senão, eu ia parar toda uma construção que é muito maior que eu e vice-versa. Se em algum momento ele estiver caminhando para um propósito dele e eu falar, agora já não quero mais, ele tem todo o total direito de me romper. Não dá também, gente, para eu colocar em jogo coisas que são maiores que nós. Eu tô falando aqui em casais que vivem em comunhão na Trindade, né? Quando você vive em comunhão com o seu lado espiritual muito presente no relacionamento. Quando Deus faz parte desse relacionamento. Então, se aquela pessoa te afasta desse propósito de servir a Deus, estar com Ele, você vai entrar em oração, vai pedir permissão e vai ver se já está na hora de romper. Porque sim, às vezes um rompimento desse pode fazer aquela pessoa se conectar espiritualmente, aí depois vocês voltam. Isso pode acontecer, eu já vi acontecendo. Tem vários casais que eu atendo que eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos focar em você. 100% em você. Você vai tratar essa pessoa bem, mas o foco vai ser você. A tendência é a outra pessoa começar a ir também. Às vezes até pelo medo de perder. Não, mas peraí, tá ficando bonito lá na academia, ó. Eu vou ir atrás dele pra academia também. Já teve um caso, né? Um casal que era obeso, os dois, começaram a malhar juntos. O cara hoje tá fazendo concurso pra bodybuilder, tipo assim, pra fisiculturismo. Olha que bacana. Entende? O cara era obeso e tudo mais. Não esqueci quem é o casal. Mas achei bacaníssimo, porque os dois se juntaram, os dois estão... Cara, vocês não podem ser, talvez, hoje, a pessoa certa um pro outro. Mas se vocês decidirem ser a pessoa certa hoje, começa. Não é um futuro quando quando tiver uma mulher, não, quando agora, não, hoje. Tipo, eu quero ser um cara disciplinado, pois seja hoje disciplinado. Comece o movimento. Só hoje faça esse movimento. Só hoje mude os seus pensamentos, sabe? Então, isso é tão importante porque a gente tava falando isso antes, né? Uhum. O homem conduz a relação, viu, homens? O que significa?
Se ele começar, por exemplo, um exemplo, se ele começar a encher a cara todo final de semana, a trazer a amizadiada errada pra dentro de casa, a fazer um monte de coisa errada, se eu não tiver muito alinhada espiritualmente comigo mesma, a tendência é a mulher começar a seguir aquele cara. Não, aconteceu isso com a gente. Por exemplo, Entende? eu falei pra ela, eu tava já querendo não mais beber. Porque eu falei, mano, não tem mais sentido eu beber álcool, não tem mais sentido. Entende? Então, esse ano eu tomei uma única long neck de cerveja. Foi aquele dia aqui na praia que você percebeu. Você viu, foi só aquilo e eu falei assim, cara, não, chega. Tá bom, daqui a uns 6 meses, um ano eu bebo de outra. Foi de graça, eu pedi um prato e veio a cerveja. Foi a única vez. Mas eu falei pra ela assim, não, que eu não quero mais beber não. Você tinha o costume de tomar um vinhozinho toda sexta-feira. Um vinhozinho, eu tomava uma tacinha. Quando a gente começou a se relacionar... Eu parei. Parou. Tá vendo por quê? Porque na hora a mulher pensa, poxa, se... Porque eu só falei pra ela, a gente segue o homem, isso é natural do feminino, quando eu falei pra ela que não tem, o álcool não tem benefício nenhum e que estraga todo o comprometimento que ela teve na academia, ela falou, não faz sentido. Então, se ele não bebe, eu também não bebo. É o que a gente tá fazendo hoje, uma pipoca mais saudável, assistir um filme juntos. E aí a gente consegue substituir alguns hábitos. Isso é em tudo. Então, por exemplo, você quer uma mulher mais amorosa. Você é amoroso? Como é esse amoroso? Porque tem muito homem que às vezes só é amoroso com a mulher porque tá querendo transar com ela. Isso pra mulher é um insulto às vezes. É verdade. Você é amoroso sem terceiras e quartas intenções? Por exemplo, você chega e dá um beijo nela sem já ir passar na mão dela inteira? Por exemplo, lá em casa. Entende a diferença? Isso pra mulher às vezes é ruim. Lá em casa, a gente combinou. Quem cozinha, o outro lava. E às vezes ela tá muito cansada, eu cozinho e lavo, porque ela tá tão cansada, com muita atividade ali pra fazer alguma coisa do tipo, eu falei, uai, se ela tá cansada... Qual é o problema? Eu gostaria que eu vice-versa. Eu gostaria que, se eu tivesse cansado, eu pudesse, alguém lavasse a louça, ou fizesse isso aqui por mim. Então eu falei, então eu vou fazer por ela. Eu vou fazer por amor também, no sentido de... Não que eu tô falando que é só a tarefa dela lavar a louça ou cozinhar, não tô falando isso, não, né? Por isso. Divide tudo. A questão é, porque se eu cozinhei, né, o acordo seria, a louça seria sua, só que você estava cansado no dia. Então eu falei, não, deixa comigo, eu lavo. Mas você cozinhou, não, mas eu lavo, não tem problema. E tem vezes vice-versa, que você cozinhou e você viu que eu tô com outro foco ali, eu tô com outra coisa para fazer ali, que eu tinha que resolver uma coisa rápida, que eu tinha que sair, aí você falou, não, então essa previsibilidade, essa uma coisa que eu ia falar aqui, né? Essa amizade, essa cooperatividade sem egos, entende? É o que fica no relacionamento. Porque se você não souber lidar ser um cara que lida bem com as pessoas, né? Você não vai ser um bom sócio, você não vai ser um bom amigo, você não vai ser um bom marido, você não vai ser um cara que realmente vai conseguir grandes feitos na sua vida, porque você sempre vai ter que lidar com uma pessoa. É um outro ser humano do outro lado ali que você vai ter que saber falar com ele. Se você só quer que as pessoas vinde a mim, e eu sou o bichão, eu quero ser servido, quero ser servido, cara, é bíblico, o maior é aquele que serve. Quer ser grande na vida, vai servir as pessoas. E servir as pessoas você tá bem? Te amo. É pensar nela, por exemplo, às vezes eu tô deitado numa rede, né? Eu tô deitado aqui, eu fiz isso, já fiz aquilo, já cumpri isso, já fiz aquilo, pronto, é o que eu posso deitar. Por quê? Já pensei todas as minhas obrigações, todas as minhas responsabilidades, né? E aí você tá fazendo alguma coisa, já levanta ali naquele momento e pergunta, bem, já tá... Pô, você quer ajuda em alguma coisa, tá precisando de alguma coisa, por quê? Porque não é só a minha vida mais, é a vida dela também. Então eu tenho que antes pensar no meu descanso, eu tenho que pensar, será que a Carla também tá descansando também? A maioria dos casamentos, gente, estão acabando pela falta dessa parceria, sabia? Pelo egoísmo, sabe? O cara muitas vezes pensa, tô cansado, depois eu vejo isso aí. Tem mulher também assim hoje, entende? Sabe? E às vezes, hoje em dia, gente, a rotina tá muito puxada, né? Ambos trabalham, ainda tem filhos às vezes. Então, assim, se a gente não tiver uma parceria mútua ali, e eu percebo que as relações estão acabando muito pela falta da amizade. O diálogo também. O diálogo, essa amizade, esse... Peraí, se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado? E essa comunicação. Porque eu não sei quem ele é direito, eu tô conhecendo ele agora. Porque, gente, conhecendo agora porque tem coisas na mente dele que nem ele ainda se conhece, entendeu? Como é que eu vou conhecer? Então ele tem que me falar, e vice-versa. E esse processo, né? Eu falei pra ela, eu estou passando por uma maior crise na minha vida que eu nunca passei, que foi essa questão de conversar mais sobre isso, quando eu entendi o que tá acontecendo, né? Mas eu passei por mudanças internas aqui que eu não esperava. Eu passei por processos internos, por processos espirituais, mudança de mentalidade, morte de ego, enfim, várias coisas dentro de mim, tudo de uma vez, né?
que eu comecei a sentir várias coisas que eu não estava compreendendo. Eu falei, A crise então peraí. dos 30. É a crise dos 30, né? E aí eu comecei Quem a nunca, falar. né? E aí eu comecei assim, falei pra ela, ó, nem eu tô me conhecendo direito. Então, antes de qualquer coisa, né, perdão, desculpa, eu vou tentando entender o que tá acontecendo aqui, vou te explicando aqui. Tem que falar, E você acha que vice-versa, é eu doido. vou aprendendo com ela muito. Porque muitas coisas ela me passa, e às vezes é meu orgulho querendo aparecer, eu seguro e compreendo e falo, perdão, realmente é isso. Porque muitas vezes a gente acha, homens, principalmente os homens, né, que o homem ele se sente rebaixado quando a mulher tem razão, ou quando ele quer falar algo que ela não entende, ou ele quer sempre ter razão, ou ele quer sempre mandar, porque ele quer sempre se sobressair, né, porque acha que um homem é esse cara que conduz, é o cara que é o líder, né, a mulher manda, é sublinha. né? Não é isso, gente. É o homem que vai na frente, na linha de frente. É um time, gente. É um time, entendeu? Então você tem que sempre se preocupar com o outro, com a sua mulher, né? Com o outro, como se fosse realmente uma extensão sua, que é, né? Tem muito homem que vem, às vezes, pro processo terapêutico com crise de relacionamento, às vezes eu atendo casais junto, né, com a crise e tudo, que fala assim, Camila, minha mulher é muito chata, minha mulher isso, minha mulher aquilo. Na grande maioria das vezes, homens, conselho que eu vou dar pra vocês, se essa mulher tá sendo chata, provavelmente é porque ela deseja o melhor pra você e ela tá enxergando pontos que vão ser problema para a família de vocês a longo prazo. Vou dar vários exemplos aqui. Por exemplo, a mulher implica, Camila, que eu bebo com os meus amigos no final de semana. Por que ela implica? Ela não se sente segura, ela não se sente priorizada, ela sabe que você tá abrindo mão da família para ficar com seus amigos. Não é que ela não aceita seus amigos, é que provavelmente esses amigos não são bons para você. E ela já enxergou isso. E ela tá tentando te avisar sobre isso. Lógico, tem ressalvas, né, gente? Existem mulheres narcisistas que realmente só querem seu mal, mas enfim. Uma mulher boa, né? É por isso que é Uma bom mulher boa. o processo terapêutico. Uma né? mulher por boa, isso que pra é você sempre conseguir identificar, né? Identificar isso. Porque uma mulher boa, ela vai conseguir ver assim. Gente, eu falo que Deus fez a mulher porque ele falou assim, não, só homem aqui vai dar meio errado esse negócio. Eu vou pôr as mulheres lá, porque essa mulher tem uma visão de longo alcance e ela vai ver o que não vai dar certo a longo prazo pra esse homem. Pensa comigo, se você ficar mantendo bebida na sua vida do jeito que você tá querendo manter, quando você ficar velho, como é que vai ser? É verdade. A mulher pensa nisso. Ela pensa, cara, quando ele ficar mais velho, ele vai ter um problema. E aí? Ele não dorme direito, ele só quer beber, ele quer ficar jogando, não cuida da saúde dele, não faz uma oração, ele não toma um banho direito, ele não come direito. Tá vendo que ela tá cuidando de você? E o cara acha meio chata. E a mulher é chata porque... Ela tá cuidando que é chata? dele. Porque ele tá colocando... Porque ele não escuta ela às vezes também, sabe? Às vezes o que acontece? O cara não entende o que é mulher, o que é relacionamento. O cara, minha mulher é chata. O que ela tá falando? Ela tá falando pra eu melhorar, ou pra eu parar de beber. A gente Cara, fala se meio errado, você às não vezes. quer uma mulher, entre aspas, enchendo o seu saco, fique solteiro. Ou a mulher, se ela torne vai- um cara Tipo... de alto nível de maturidade emocional. Mesmo que o cara chegue nesse nível, maturidade, É capaz da gente explicar. a mulher ela vai implicar de alguma certa forma, que é a função dela. Nós somos opositores, não. Ela tá ali pra fazer isso mesmo. E o cara tem que ter a paciência e a discernimento de entender que bom que ela tá falando isso. Ela tá vendo coisas que eu não tô vendo. Gente, depois pesquisa, tem a janela de Johari. Se o bafo, né? Você vê o bafo seu aí, você não sente, você tem que fazer assim pra sentir o seu bafo, o outro vai sentir mais fácil que você. Então, Mas é verdade, a mente feminina ela é feita para evolução. Então a mulher vai estar sempre tentando ver pontos de falha, nosso cérebro é assim. Nosso cérebro fica tentando ver pontos de falha, pontos de risco, e a gente vai sempre levar para Porque o aquele homem, homem. ele Que a tá função sempre- do homem é ir lá e resolver, né? o homem ele tá muito uma visão muito unifoco, né? E a mulher Ele tá tem uma vendo coisa, todo- e ela tá vendo aqui tá ao vendo redor, tudo. ela é uma sentinela. Mas Já- resumindo tudo isso que a gente falou, né, gente? Então, basicamente, tenha clareza do que você quer, tenha clareza de quem você é, tenha clareza do que falta, de quem você é para o que você quer, se torne isso, alinhe valores, principalmente morais, no sentido de amizade, ver se você consegue ter uma boa amizade com essa pessoa. A amizade é muito mais importante do que o resto, porque no final das contas é isso que fica. Eu sinceramente acho que uma pessoa que não tem conexão espiritual é muito difícil ter um relacionamento. Então eu aconselho que você comece a trabalhar isso em você, não tô falando de religião, tô falando de conexão, para que você também aprofunde-se nisso e atraia alguém também na mesma vibe. Então, resumindo, na minha perspectiva, para encontrar a pessoa certa,
Esses são os melhores passos aí pra você conseguir. Uma mensagem para os homens solteiros, né? Se eu pudesse mandar uma mensagem para o Bruno, um zap assim para o Bruno de 2, 3 anos atrás, 2020, eu gostaria de falar assim para ele, cara, resolva seus vícios, resolva suas tretas emocionais, identifique bloqueio, resolva suas inseguranças, resolva seus medos, se trate bem. E aí, e tenha uma vida disciplinada, uma rotina disciplinada, em frente, vá, faça constante, dependendo do que você sente ou deixa de sentir. Ah, tô com medo, vai, enfrenta, faz o que tem que ser feito, não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha das suas coisas, não tenha vergonha de errar, não tenha medo de errar. Sabe, muitas coisas que me travou muito foi essa vergonha. E por que eu tô falando isso? Porque se você não treinar isso agora no relacionamento, você vai achar que é igual faculdade. O pessoal acha que é estudei, fiz faculdade, emprego, tá tudo de boa. É igual é a mentalidade do concurso público. Constante. A galera tem essa mentalidade do concurso público. Estudei pra caralho, entrei no concurso público, pronto, agora eu posso fazer o que eu quiser aqui, tá de boa, vou receber meu dinheiro. A galera acha que relacionamento é assim, que é uma linha de chegada. Que a vida é conseguir... Fiz um esforção ali no momento, pronto, o resto da minha vida não precisa mais fazer esforço. Não, gente, existe, a vida, até a gente morrer, ela é uma maratona. Então, maneira aí o pace aí, entendeu? Os caras que correm, maneira um pouquinho a energia, né? Dá um picozinho, mas lembra que a vida não é uma corrida, ela é uma maratona. Não é sobre quem chega primeiro, não é sobre, tipo, dar 100 metros rasos, é devagarzinho. Por quê? A partir do momento que você fizer isso como solteiro, né? Ser mais disciplinado, ser mais constante, enfrentar essa sua mentalidade, calejar mais sua mente para aguentar o desconforto, melhor vai ser quando você começar a entrar no relacionamento. Então, homens, começa a aprender cada vez mais, vai aprender marcenaria, para de ficar tanto no celular, vá atrás de... Eu gostaria de ter feito mais cursos, sabe, na época de solteiro, de mexer mais com coisa de madeira, mexer com essas questões mais hidráulicas, você mexer um pouco mais, eu queria aprender a fazer mais com a parte elétrica também, então, pô, vai aprender essas coisas, sabe? Em vez de ficar muito tempo aí no TikTok da vida, vai atrás de um curso de tiro. Eu fiz um curso de tiro numa época porque algumas coisas da legislação mudou aí para não entrar na política, mas enfim. Um cursinho de tiro é bom também. Então, um conselho que eu dou é isso, se treine já nisso, entendeu? Vá treinando essa musculatura para quando você entrar no relacionamento, você já chegar com uma certa bagagem aí emocional, bagagem de habilidades aí que vai te ajudar e você não vai passar tão sufoco. Mulherada, a mesma coisa, que é um conselho, foca em você. Vá ficar um pouco sozinha, para de querer tanta validação externa, não se emperequite para os outros, se embeleze para você. Então, cuidado com as comparações de padrão estético, escambalhar-quatro, tem uma pressão na mente feminina sobre isso, sempre foi, né? Permita aprender a admirar quem você é, conecte-se mais com você mesma, vá olhar para as questões do passado, vai tratar, senão você vai se conectar com homens iguais. Então, vai olhar para isso, terapia, me chamem aqui, qualquer coisa, tá? Trate melhor a si mesma. A maioria de nós mulheres tem um péssimo diálogo interno também. Então faça essa movimentação, se cobre menos no sentido de perfeição e ter que dar conta de tudo. Você não é obrigada, tá? E aprenda a receber amor e a dar amor também. Você não será mais fraca ou mulherzinha por amar alguém, tá? Se essa pessoa não souber receber seu amor, o problema é dela. Aprenda a dar amor e receber amor, tá? É um conselho que eu te dou, porque isso me ajudou muito. Fechou? É isso. Se inscreve aqui no canal, já deixa o likezinho aí, segue a Bora gente no negócio. Eu vou amar. Ela fica me traindo com esse amar aqui direto, cara. É foda. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.